Prezados irmãos de doutrina espírita, mais uma vez estamos com vocês através do vídeo, trazendo uma nova mensagem e também procurando, digamos assim, botar vocês em dia com os grandes fatos históricos, ou seja, na religião ou não na religião, dentro do espaço de tempo da humanidade. Hoje nós temos um fato porque ele tem muita importância e significação para as religiões que dominavam o mundo cristão. Então, em 1º de maio de 1864, a Igreja Católica coloca obras sobre o Espiritismo entre os livros proibidos do chamado Índice dos livros proibidos. Quer dizer, foram colocados porque, para poder qualquer pessoa da religião católica ler uma obra espírita, tinha naquela época ser autorizado pela igreja, depois que eles faziam uma análise através desse índice, que eles era quase como um tribunal para julgar aqueles assuntos de um livro. Em 1º de maio de 1880, nasce Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Minas Gerais. Foi médio, devotado, autodidático e lecionava inúmeras disciplinas. Convertido ao Espiritismo, fundou o Colégio Allan Kardec. Era médium excepcional, atendendo a inúmeros enfermos durante os seus desdobramentos. Desencarna em 1º de novembro de 1918. Esta obra ainda hoje existe lá, né, em Minas Gerais. Esse colégio Allan Kardec é famoso porque a época em que ele foi fundado, Eurípides, ele vinha da própria Igreja Católica, ele era de lá de dentro, das igrejas católicas, mas a mediunidade desabrochou e ele não encontrou solução em outra filosofia a não ser na doutrina espírita. Imediatamente ele se converteu ao Espiritismo e passou a trabalhar pela causa espírita. O assunto que eu vou trabalhar com vocês hoje é um assunto que tem uma extensão da vida depois da morte, porque muitas doutrinas chamam o perispírito de alma, e não é. Allan Kardec nos informa que a alma é o espírito encarnado. Não tem nada uma coisa com a outra. O perispírito é uma coisa, a alma é outra. Então, por isso é que nós trouxemos esse tema, para que vocês meditem, busquem ler os livros em torno do assunto e verifiquem que não é só a doutrina espírita que faz essa, digamos assim, essa revelação extraordinária. Os esotéricos têm um pensamento em torno do perispírito. As igrejas, outras igrejas, também mantêm um tom diferente. Os hinduístas, os budistas, todos, cada um tem a sua forma de interpretar a alma, sem ser alma, mas com outro rótulo. Está esse assunto no item 6 do Livro dos Espíritos, na introdução. Se você pegar a introdução do Livro dos Espíritos, você já vai encontrar este assunto que nós estamos passando para vocês. E tem uma quantidade imensa de obras espíritas que falam do perispírito, seja as obras de André Luiz, seja as obras de Ivone A. Pereira, seja as obras de Inácio Ferreira, todos eles fizeram referências extraordinárias sobre o perispírito, porque é ele realmente que sobrevive à morte e é ele que vai sentir todas as sensações e vai naturalmente se apresentar diante de nós. O espírito, ninguém chegou a ver um espírito, porque ele é luz. Quando ele é invocado,
ele aparece como uma luz, depois é que ele toma uma forma perispirítica para se apresentar diante das pessoas. Porque todos os órgãos que nós temos no corpo físico, material, o perispírito também dispõe de todos eles. Agora, é claro que em forma espiritual, digamos, ele é formado de energias. Daí, o perispírito ser aquele elemento que eles usam, quer dizer, os espíritos maiores, aqueles que se comunicam através de médiuns, o perispírito é ele que envolve o médium ou a mente do médium para transmitir as ideias do espírito, mas é por intermédio dele. Ele é o princípio da vida orgânica, porém não da vida intelectual que reside no espírito. Claro, é preciso que nós entendamos que quando alguns livros espíritas, vários, dizem que quando há a ligação do espermatozoide com o óvulo, daquele instante, que passadas assim umas 4 horas, o mundo espiritual faz a ligação do perispírito àquele embrião que está se formando, que foi ovulado, para que dali se desenvolva o corpo material já envolvido pelo perispírito. Então, isso é a matéria que está nas obras de Kardec, está nas obras de Charles Richer, está nas obras de André Luiz, de Ivone A. Pereira, nas obras também de Inácio Ferreira. Todos eles fazem referência a esse estado do espírito. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. Vocês estão notando que nós estamos tendo um texto bíblico de Jesus nos convocando a conhecer a verdade, antes de a gente começar a pronunciar, a criticar, a querer desmoralizar uma filosofia sem a conhecer. Só porque ouviu alguém dizer de uma maneira ou de outra, e você aproveita aqueles vocábulos de cada um, faz o pensamento e sai divulgando por aí afora. E não é assim. Eu acho que Jesus tem muita razão quando diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos estudar, vamos ler, para saber se aquela filosofia tem fundamento ou não tem. Se aquilo que ela colocou em suas obras é verdade ou não é. Mas que nós lemos as obras e tiramos as nossas conclusões. Não foi de ouvir de terceiros. Existe um livro que vocês poderão adquiri-lo, que é um caso de desmaterialização de Alexandre Aksakov. Ele participou, ele era um russo, um grande cientista russo, e veio à Inglaterra para, em companhia de Hillman Crooks, investigar os fenômenos espíritas e a realidade da vida espiritual. Então ele estava participando um dia de uma reunião de efeitos físicos, e o espírito de Kate King estava passeando entre os componentes da assistência. E ele queria desmascarar, ele estava ali com essa função de conhecer a verdade. E saiu de mansinho e foi bater na cabine onde estava a médium, Madame de Esperance, deitada, que ela estava fornecendo os fluidos, estava fornecendo o ectoplasma para que se desse aqueles tipos de fenômeno. E ele viu o vulto dela deitado na cama. Aí aproximou-se e colocou as suas mãos em cima do tórax da médium. Quando ele colocou, atravessou. Ele tomou um susto e imediatamente saiu do ambiente e foi continuar participando das reuniões de efeitos físicos que estavam acontecendo. Quando ele voltou para a Rússia, ele então escreveu um livro, porque agora ele escreveu um livro porque conheceu a verdade. Viu que o fato não era inventado, não era uma mistificação,
Não era uma invenção, era uma realidade porque ele havia apalpado com as suas próprias mãos e viu que naquele corpo daquela mulher não tinha nada, tinha somente as vestes, e toda a energia dela estava envolvendo o perispírito de Kate King, que estava ali no salão se comunicando com as pessoas. Então, conhecereis a verdade. Quer dizer, ele foi muito autêntico, ele foi muito consciencioso, que, ao chegar na Rússia, escreveu um livro só sobre este assunto. Então, por isso que eu digo, antes de se dizer que aquilo é errado, ou não é uma verdade, que é um embuste, leiam primeiro algumas obras em torno do assunto, procure se inteirar daquela filosofia, para depois, então, você usar o verbo ou para o bem ou para o mal, mas de consciência plena do que está fazendo. Quando estivermos fazendo uma leitura séria do assunto, é querer fugir de uma posição clara, certa, evidente, porque só podemos dizer se aquilo é mentira ou verdade dentro de algum grupo que se dedique a investigações em torno daquela matéria e daquele assunto, para que não possamos lá fora estar dizendo certas coisas que o pessoal sai balançando a cabeça, porque ele vai dizer que aquilo é errado sem ter conhecimentos de básico da codificação espírita. Um dos maiores divulgadores da doutrina espírita, o homem que desdobrou toda a codificação espírita, lançando um livro em torno de cada um daqueles assuntos. E este assunto que nós estamos falando para vocês está inserido no livro No Invisível de Leon Denis. Está lá. Além não são poucas páginas, são quase 400 páginas no livro, mas ele disseca totalmente o livro dos médiuns, de Allan Kardec, trazendo ponto por ponto, não só o que é o espírito, o que é o corpo, o que é o perispírito e a função de cada um. Como é que há um relacionamento entre o espírito, o perispírito e o corpo. E as sensações que o perispírito sente e o espírito sente. Assim, por isso é que eu estou hoje trazendo esse tema, porque já que muitas pessoas estão perdendo os seus parentes, os seus esposos, esposas, as suas avós, nessa hora que está acontecendo essa epidemia, e muitos pensam que para sempre, eternamente para sempre, que nunca mais vão vê-los, e enganam-se. Assim que você também partir para o outro lado da vida, muitos às vezes são até recepcionados pelos seus parentes, que já são esclarecidos e vêm assistir a sua passagem para o outro lado da vida e o recebem. E muitas das vezes eles conduzem o espírito recém-desencarnado a uma colônia espiritual. Então vocês vejam o assunto, que ele não é tão complicado como se pensa. E que alegria, que assim, aquela coisa que dentro de nós, a esperança de que a morte não é o fim, que a morte é infinita. Aliás, a morte é finita, infinito só Deus. Ela é finita porque tem começo, mas não tem fim. Essa aqui é a grande realidade. E por isso é que Leon Denis fez o desdobramento em um só livro de tudo aquilo que está escrito no livro dos médiuns. E eu tenho, desde o princípio que eu estou conversando com vocês, estou pedindo a vocês, delicadamente, busquem, leiam este livro, o livro do senhor Leon Denis, do Invisível, vocês vão encontrar tudo o que eu estou passando para vocês. Agora, trocado a miúdo, procurou ser didático nas suas exposições lá no livro.
Ora, isso alguns já passaram algumas novelas, passaram alguns assuntos na televisão, filmes até, em torno do assunto, em que eles mostram o espírito saindo do corpo e saindo correndo, feito doido, por uma rua ou por outra coisa qualquer. Quer dizer, o autor daquele filme, ele fez porque leu uma obra espírita, achou interessante o assunto e montou um filme, trazendo, quer dizer, a verdade como ele assistiu. Então o filme é muito bonito, é muito importante, então existem muitas coisas em torno do assunto. Quanto mais puro for o espírito, mais etéreo é a essência do seu perispírito. Mas se estiver de encarnar em um mundo menos evoluído, terá seu perispírito constituído de matéria desse mundo. Ora, estou citando para vocês que Jesus, para ver o mundo e habitar um corpo físico, passou 700 anos se preparando, porque ele ia ser envolvido por energias aqui do plano físico, grosseiras. Ele ia ter um corpo como qualquer outro ser humano, mas ele era um espírito de alta elevação, de alto nível espiritual. Mas para habitar um corpo nosso aqui da Terra, ele teve que se preparar, fazer várias experiências, até que ocupou um corpo através de Maria Santíssima, e ele, através desse corpo, foi que nos trouxe toda essa maravilha que foi a sua doutrina. Dr. Hernando Guimarães Andrade diz: aliás, eu estive com esse cidadão em São Paulo, assisti as suas experiências sensacionais. Ele tem livros magníficos, Teoria Corpuscular do Espírito é dele. E eu assisti uma noitada de experiência em sua sociedade. Isso é que nós temos que ficar sempre ligados. E quando chega num corpo físico, automaticamente o nosso perispírito está unido. Porque neste momento que você está no seu corpo aí, e eu estou aqui no meu corpo, o nosso perispírito está envolvendo o nosso corpo. Ele não está dentro do corpo, não, ele está envolvendo o corpo. E ele vive de sensações. As sensações vêm do corpo para ele e às vezes ele transfere para o espírito ou o espírito transfere para ele. Allan Kardec, no livro A Gênese, sobre as materializações, diz: os espíritos primeiro se transformam e depois materializam-se. Porque se transformam porque nós estamos mostrando para vocês que eles ambos vivem unidos. Eles vivem unidos, o espírito e o perispírito. E quando se trata de uma materialização, ele vai utilizar o quê? O perispírito de uma figura que quer aparecer. Como no caso de Kate King, através de Madame da Esperança, ele, quer dizer, o perispírito da mulher, da senhora Madame da Esperança, teve que vir fornecer todas as energias para o perispírito de Kate King se tornar visível diante das pessoas. Então o livro chama-se Fatos Espíritas, de Hillman Cruz. Inácio Ferreira, em seu livro A Vida Viaja na Luz, página 297, diz: o perispírito é invisível para nós em seu estado normal. Porém, como é formado de matéria etérica, o espírito pode, em certos casos, lhe fazer perceber, por ato de sua vontade, ele promove uma modificação molecular que o torna visível. Então, neste momento eu dedico essa mensagem àqueles que perderam suas almas queridas numa epidemia secular anunciada por várias profecias espirituais, para que a humanidade possa, nas palavras do Mestre, amai uns aos outros, tanto quanto vos amei, busca na meditação e na prece a luz da providência divina para uma bênção de redenção.
Sabemos que muitos são incapazes de compreender o supremo idealismo daqueles que renunciaram a si pelas causas de natureza espiritual. Bom, muito obrigado, mas eu quero trazer para vocês, como faço todas as semanas, livros, para que vocês possam ler. E esse livro é sensacional. O Outro Lado do Espelho, que é do seu Inácio Ferreira. Aliás, uma das primeiras obras quase psicografadas por ele. Quem já o leu, ficar encantada com este livro. Um outro livro, que é um pouco, ele tem um bocado de, que não é contradição, Pensamentos, que é esse aqui de Celico Cornélio. Ele é Memória de um Redivivo. Até o título, vocês vejam que já é um pouco assim, tanto diferente daquelas palavras que nós usamos em doutrina espírita. Mas ele disseca todo o assunto da reencarnação e todo esse pensamento dele. E eu achei espetacular, porque é a linguagem que ele usa. É aquilo que ele encontrou em outras filosofias e resolveu escrever uma obra não colocando como se fosse uma reencarnação. Ele colocou outro título, mas no fundo, é reencarnação. Muito obrigado, paz e saúde.